Eu sempre fui uma empreendedora do agronegócio. Desde muito novinha, eu recebi terras. Afinal de contas, eu perdi minha mãe muito cedo, tinha 5 anos apenas, e minha mãe me deixou terras. Desde muito nova, eu tive que aprender muitas coisas sobre o universo da agricultura, sobre leis, sobre impostos, sobre valores das commodities, comprar, vender, tudo isso fazia parte da minha vida, então como arrendatária. Mas recentemente, por amor aos meus filhos, eu tenho 4 filhos, eu resolvi empreender também como produtora rural. Por quê? Porque eu, como arrendatária, eu tenho uma liberdade financeira muito boa, mas eu tenho que pensar nos meus filhos, eu tenho que pensar na vida deles. E eles, se eu só arrendasse, eles não teriam a mesma vida boa como eu tenho. Faz 1 ano e meio, eu resolvi empreender. Eu e os meus filhos nos tornamos produtores rurais e posso te dizer que são muitos os desafios para quem está começando. Para mim, principalmente, o maior desafio foi não ter sido preparada para assumir, para ser protagonista, para entrar na lavoura, assumir, entender de manejo, entender de gestão. Eu fui preparada para herdar. Nesse sentido, foi bem desafiador para mim e para o meu filho. A gente não entendia nada de plantar, nada de colher, a gente não entendia sobre as culturas, sobre os desafios, sobre os manejos de cada tipo de cultura. E aí a gente teve que ir aprendendo na prática, né? Contamos com o auxílio de bons agrônomos, compramos os maquinários aos poucos, entramos no banco, financiamos e com isso a gente deu o start. Hoje estamos produzindo, estamos plantando, tivemos a nossa primeira safra, a nossa segunda agora, estamos indo para a terceira. E as coisas estão andando bem, graças a Deus. Muitas pessoas me perguntam se eu enfrentei dificuldades por ser mulher. Por ser mulher eu não enfrentei dificuldades não, porque eu sempre fui respeitada, sempre fui uma pessoa muito bem relacionada na sociedade. Então as portas se abriram para mim, tanto das empresas quanto das instituições bancárias, por toda uma caminhada empresarial de empreendedorismo que eu já tinha, né? Mas o maior desafio mesmo que eu vejo para as mulheres hoje é a falta de conhecimento. A gente tem que buscar conhecimento na área de gestão, na área de manejo, na área técnica, entender um pouco de tudo. E essa é uma das maiores dificuldades que as mulheres encontram hoje, na minha opinião, né? E muitas vezes elas não são vistas, não são reconhecidas, elas são consideradas invisíveis, né, dentro do núcleo familiar, porque é o marido que vai a campo, é os filhos que vai a campo, é o marido e os filhos que vão nas instituições e elas ficam em casa. Então muitas dessas mulheres são invisíveis para a sociedade, para o meio e também em relação à importância do agronegócio. Mas comigo isso não aconteceu. Eu sempre fui bem recebida, tive as portas abertas. A maior dificuldade mesmo foi a questão de não entender e ter que buscar esse conhecimento. Mas nada que a gente não consiga, que a gente não vença essa dificuldade. E o protagonismo feminino, ele está em tudo no agronegócio. As mulheres participam de todo o processo, né? Tanto de plantar, de colher, a escolha da semente, tudo isso faz parte dessa responsabilidade feminina, sem contar que as mulheres são muito inovadoras, elas trazem soluções diferentes para as suas propriedades, elas inovam, elas trazem os orgânicos, a energia sustentável, elas trazem trabalhos de irrigação, elas diversificam mais que os homens, elas trazem o plantio de frutas, né, de vegetais, laticínios, de embutidos, artesanatos. Então elas complementam de uma forma muito significativa a renda familiar, né, e contribuindo muito para o agronegócio. Sem contar que elas são ótimas líderes, elas agregam, elas entendem de pessoas, elas são mais humanas, entendem de gestão, são muito boas em liderar, em fazer a gestão. Elas contribuem sim para que o agro seja mais inovador, mais sustentável e mais produtivo.